Gratidão. São 8 palavras, mas que têm um efeito muito grande. Hoje irei falar com Lorena Souza Santos, bióloga, e o tema do livro dela, Escolhi Viver. Lorena, por que desse tema e o porquê desse livro? Então, primeiramente, tudo bem, prazer estar aqui, Cris, muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo que eu já falei muito sobre esse livro. Muitas pessoas já me convidaram, mas eu acho que vai ficar até para quem vê de novo, vai achar que é repetitivo, mas eu acho que Deus me colocou para isso mesmo. Enquanto eu estiver viva, eu vou falar dessa gratidão. O tema gratidão foi escolhido durante o meu processo de dor, que eu falo, a gente tem 2 escolhas, dor ou sofrimento. Eu escolhi passar pela dor e não sofrer. Sim. Eu tive um câncer de cólon, de intestino, em 2019, e daí em diante eu fiz todo o processo de um paciente oncológico, desde a descoberta ao tratamento e hoje ao acompanhamento, E durante o meu tratamento de químio, que foi 12 sessões de quimioterapia, eu escrevi esse livro. Eu recebi um chamado, eu sempre falo que quando eu escrevi esse livro, eu quis falar da fé, independente de religiões, nós somos irmãos em Cristo, eu queria falar da fé. E eu tive um chamado no CTI, quando eu estava no CTI, na primeira cirurgia, que o total foram 6. Então, a primeira cirurgia eu tive um chamado no CTI, que eu falo que foi o Espírito Santo, algo sobrenatural de Deus que me pediu que eu escrevesse esse livro. Me deram a capa e me deram o título. E me mostraram em folhas brancas que eu deveria escrever esse livro e que esse livro seria a venda dele seria toda para crianças. Nem foi para crianças, eles me falaram assim, aonde o seu coração sentir vontade. Então eu doei toda a renda do livro quando eu publiquei esse livro no Museu Mineiro, aqui em Belo Horizonte, para a instituição ACAP, que tem crianças com câncer, E a renda foi toda para lá. Como é que é receber a notícia? E para a senhora foi um pouco até mais difícil, porque a senhora conhece do assunto, a senhora é bióloga. Sim. Na verdade, foi muito escuro para mim, porque eu fui em urgência, Eu estava toda infectada. Eu sempre gosto de contar esse caso, que eu cheguei no hospital na urgência, tinha fezes saindo pelo meu nariz, então eu não sabia que eu tinha um diagnóstico de câncer. Porque eu tinha muitos dias o abdômen muito estendido, de uma grávida de 9 meses, e eu tinha passado por vários médicos, uns falaram que era intolerância à lactose, outro virose, mas nunca um invasivo. Então Deus foi falando, olha, essa menina não tem isso, ela está com um nódulo do tamanho de uma laranja, um tumor enorme, mas 28 ali, precisa alguém ver. Então, no caso, eu fui muito grave para o hospital. Então, quando eu recebi já em janeiro, já na oncologista, porque eu tive um processo maravilhoso, desde os médicos. Dos meus agradecimentos é a medicina, eu falo muito da medicina aqui, essa medicina humanizada, essa medicina que acolheu, porque meus 2 médicos, tanto cirurgião quanto oncologista, me viram além da paciente, eles me viram o ser humano, Lorena. Então, daí em diante, o processo foi muito bonito. Então, eu já fui para o oncologista e recebi o diagnóstico. Eu recebi, no primeiro dia, foi o único dia que eu caí, porque eu tenho uma filha hoje de 17, na época ela tinha 14 para 15, eu pensei nela. Então, eu acho que ela é a sentença de morte pelo primeiro momento. No primeiro momento, eu tinha um estágio grave e recebi que eu tinha um câncer. Então, eu desmoronei naquele primeiro dia. Mas quando eu já cheguei em casa para dar notícia à minha filha, eu já vim caminhando com Deus dizendo, não, eu preciso viver por causa dela. E lembrei do chamado no CTI. Naquele dia no CTI, eu tinha certeza, eu não tinha certeza do diagnóstico, mas eu pensei comigo que eu ia me curar de qualquer enfermidade que eu tinha ali. Então, daí em diante, eu resolvi passar pela dor, mas não pelo sofrimento. Eu não quis sofrer. Então, foi uma metade do dia de sofrimento, de diagnóstico pesado. E quando eu cheguei em casa, eu criei força e avisei minha filha, e vamos lutar junto. E daí em diante, eu chorei, mas nunca reclamei, nunca caí, nunca perguntei para Deus por que comigo. Porque ele tinha uma missão comigo, do câncer. Foi através do câncer que eu mudei como mulher, mudei como esposa, mudei como amiga, mudei como ser humano. Então eu falo que o câncer eu andei de mão dada e agradeci a ele, e hoje eu estou curada.
Foi uma escola, né? Foi. Agora, doutora, a senhora falou algo que é impensável, a gente não imagina isso. Sair fezes pelo nariz. E foi assim, como o nosso nariz, ele nos identifica vários lugares, se aquele local está limpo, se está alguma coisa, e mexe muito com o nosso íntimo. Isso. Como é que é isso? Como é que a senhora passa isso para as pessoas hoje? Assim, olha, eu tive uma sensação que você não teve. Como é que é isso? Pois é, eu até brinco assim, né, desculpa a palavra, que às vezes a gente fala, às vezes no trânsito, que merda, o cara me fechou, às vezes você solta uma palavra, e eu não falo isso mais, eu mudei muito meu vocabulário depois disso tudo, porque eu falo assim, eu agradeço muito as fezes, a merda, que as pessoas às vezes falam, né? Eu não tenho, eu desprendi de muito preconceito, então eu desprendi de pudores que às vezes você vai ao banheiro? Vou ao banheiro. Se eu estiver na sua casa, eu vou falar, Cris, você dá licença que eu vou usar o banheiro, porque é tão maravilhoso para mim, meu corpo, Deus é tão perfeito, e eu entendi que o meu intestino era o meu segundo cérebro. Então, a partir do momento que eu vou ao banheiro e que aquilo para mim já não significa o cheiro, não significa, mas que nojo, não tem essa palavra para mim mais. Isso faz parte de nós, né? Desde de você ir ao banheiro, de você comer, então é os sentidos que Deus nos deu. Então esse sentido do cheiro, independente se é ruim ou se não é muito fácil a gente conviver com o cheiroso. Para mim tem um significado muito importante as fezes hoje. Você até desculpa eu falar isso. Sim, não, com toda certeza. Meu cérebro não mandava comando, porque meu intestino estava parado. Eles muito inflamado, eles romperam o intestino ali para deixar descansando e fizeram uma colostomização em mim. Eu fiquei 8 meses. Então, eu soltava cheiro, gases, eu fazia as necessidades que eu fazia sem ter noção. Às vezes eu estava no supermercado e minha bolsa enchia. Eu tinha que parar, sentar, porque às vezes vazava. Então, você imagina você conviver com isso o dia todo. E tinha gente que... Quantas vezes falaram assim, não, que fedor, como é que você solta um gases assim na nossa frente? Eu falava, não, eu sou uma paciente colonostomizada. Então, para mim, hoje, eu nunca tive problema com isso. Porque Deus me mostrou assim, nós somos tão pequenos e eu sou tão grandioso para a sua cura, que isso é o de menos. É Deus dizendo assim, quem manda na sua vida sou eu. Gratidão. Essa palavra, ela fugiu hoje do vocabulário e da vida de muitas pessoas. O que você fala dela? Pois é uma palavra que de 2019 para baixo eu não tinha. Né? Eu não sou hipócrita em momento algum. Eu sou uma nova pessoa, eu sou melhorada, eu não modifiquei minha essência, eu melhorei como pessoa. Né? Eu tenho outros valores. Então, assim, é uma palavra, Cris, que para mim de manhã, vindo para cá, eu fiz minha oração. E agradeci, tenho gratidão por você ter me convidado, porque é essa gratidão que nos faz termos o retorno de Deus. Né? Eu falo que eu ganhei na loteria, o que mais eu tenho para receber? Eu estou viva, né? Eu não tenho uma célula cancerígena circulando até o momento, eu não tenho um órgão afetado. Então a gratidão para mim é em tudo. Eu quando estou no trânsito, quando eu estou na fila de um banco, não reclamo mais. Então eu sou muito grata aos acontecimentos da minha vida. Eu sou grata de estar sentada ali, do lado ali do pastor, eu sou grata de estar aqui, o funcionário está aqui mexendo no estúdio. Para mim, eu acho que nós deveríamos ter isso no íntimo da gente, porque eu acho que é isso que Deus quer. A gratidão, ela vem muito junta com o amor. Quando você tem gratidão, você tem um amor ali, que é o que Deus pede. Você tem uma experiência ímpar de uma pessoa que está passando por um processo difícil e vendo ali sua filha, seu marido, pessoas que ficam preocupados, será que eu vou despedir dela? Sim. Como é que é a cabeça da pessoa, sabe? Você pensar que cada dia é uma vitória, que cada dia, cada hora que passa é um tempo que está indo embora. Como é que é isso? Pois é. Isso eu fui trabalhando todos os dias porque eu sempre me portava a ela. Não tem jeito. É a coisa materna. Então, era a minha preocupação. Eu amo meu esposo, mas eu tenho certeza que ele também pensaria naquela parte. Era minha filha. Ela tinha 14 para 15 anos. Uma menina excelente, que estava aí cheia de vida. E eu tinha acabado de mudar para uma casa nova
e eu não tinha curtido nem minha casa. Então eu ficava pensando assim, se eu não tivesse aqui, adiantaria todo esse material? Como é que estaria os dois aqui? Essa questão do medo eu tinha. Eu fui trabalhando com terapia, com a minha fé, com oração, de cortar. Porque para mim o medo é a pior coisa que tem. Eu falava, Deus, me deixa mais um pouco. Eu quero só ver a minha filha realizar algum sonho dela. Me deixa mais um pouco. Se for do meu merecimento, que o Senhor me deixa mais um pouco. Sempre eu trabalhava isso todo dia. Mas eu tinha em mim, Cris, um sentimento de cura tão grande, e por isso que você falou, eu tinha imunologistas ao meu redor, eu tinha uma medicina muito bem humanizada ao meu redor, que não trabalhava comigo sobre sobrevida. Você vai viver tanto tempo, você tem tanto... Nunca minha oncologista falou isso. Ela trabalhava comigo a saúde, ela não trabalhava a doença. Outro dia eu tive uma aula de medicina, eu fui convidada para ser caso clínico de uns estudantes de medicina da faculdade, e eu dei o recado para eles o seguinte, tenha casos de sucesso como meus médicos tiveram. Porque o maior retorno do médico, eu sei que o material vai vir, que a medicina é algo que traz um material, sim. Mas o maior reconhecimento é a gratidão. É um paciente dizer para você assim, obrigado, depois de Deus, você salvou a minha vida. Você falou uma frase tão interessante, eu preferi sentir dor do que sofrer. Como é que é isso? Eu nunca tinha ouvido esse termo. É porque a dor, eu sinto que a dor ela passa. Eu fui colocado um catéter aqui, então toda vez eles fincavam a agulha aqui para me tomar químio durante 3 dias. Eu fiz 12 sessões e cada sessão eu ficava 3 dias com a químio. Então na hora é a dor, né? Eu virava o rosto, a enfermeira, vai Lorena, e eu firmava para não sentir, porque ela vinha com a agulha certeira para me tomar a quimioterapia. E eu fiz, juntando 6 cirurgias. Eu tive a dor. Mas ela passou. Eu não quis sofrer. Eu não quis lamentar. Eu sou uma paciente com câncer. Eu faço quimioterapia. Não. Eu nunca rotulei. Eu uso o câncer para mostrar que eu tenho vida. Eu não uso o câncer para mostrar que eu tive morte. Porque quando você fala que você é uma paciente oncológica, o mundo volta para você. Então você é o central ali. Todo mundo volta para você. Coitadinha, que dó, eu não queria. Eu resolvi não sofrer. E Deus me deu essa escolha. A dor vai passar, filha. Como passou? Eu não sinto nada. Eu fui aberta aqui, embaixo, algumas vezes, né? Eu tenho cicatrizes aqui de várias vezes que foi pegado errado. Sinto dor, senti dor, mas que passou. Ainda faço exames que me causam um pouco de dor. Mas isso aí passou. A dor, ela passa. O sofrimento é a escolha sua. Você vai sofrer até quando? Fé. O que é fé para você hoje? É uma palavra tão pequenininha, mas com um poder tão grande. Jesus falou, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você fala disso? A fé, ela é sentida. Então, se você tem fé, você tem Deus. Se você sentiu ela, né, eu acho que ela é sentida. Para mim, a fé é sentida. Ela é a fé de que você não tem medo que volte? Você tem uma recidiva? Não, eu não tenho. Porque se voltar, eu vou estar sustentada de novo. Entendeu? Então, assim, eu não preocupo lá daqui 3, 4 anos que eu posso ter uma recidiva de um câncer ou não. Porque, mas você tem fé que você foi curada? Desse eu tenho fé que eu fui curada. Agora, os propósitos de Deus eu não sei. Se daqui 4, 5 anos eu posso ter um outro câncer. Que bom se eu não tiver. Mas se tiver, esse eu fui curada. Então essa é a fé. Eu senti, tá dentro de mim que eu fui curada. Eu não tenho nada no intestino. Eu acabei de fazer exame de colonoscopia, eu não tenho nada. Foi ligado o meu intestino de novo para fazer o trânsito funcionar. A médica ficou impressionada de ver minha cirurgia. Ela falou, parece que não teve cirurgia ali. Então, é isso aí, eu sinto. Eu sinto quando eu vou ao banheiro, eu sinto que eu tô curada. Então, a fé é sentida. Que bom. A sua área, você trabalha em busca de cura, Fiocruz, né? Você é biólogo. Provavelmente aí acreditam mais na ciência do que na própria fé. Sim. E aí? Pois é. Aí eu falo que é de cada um, né? Mas eu acho que eu rompi também um pouco. Porque foi muito bacana. Não que eu estou dizendo que as pessoas que estavam ao meu redor não tinham. Não estou aqui
de forma alguma, todas até que me ajudaram, tinha muita fé, cada um na sua religião. Mas muita gente que não convivia comigo foi até a mim, quando eu voltei ao trabalho, foi até a sala, porque não acreditou de me ver, de ver meu cabelo, que é maravilhoso, que Deus pôs ele novinho de novo, de ver eu atuando. Aí eu penso assim, e quando lê meu livro? Porque aqui eu falo da medicina, mas eu falo dessa fé, eu falo desse milagre. Porque uma coisa, Deus te dá o dom de fazer a cirurgia ali, mas se não for da vontade dele que eu fique, não há cirurgião renomado que vá fazer aquilo, ele vai fazer a parte dele. Mas Deus opera milagres. Então, o meu caso foi um milagre. E o que acontece? Eu trabalho numa instituição maravilhosa, que nós estamos aí com as vacinas, né, vindo da Fiocruz, muitas, e as pessoas me acompanharam. Então, tipo assim, eu tinha exame, eu mostrava para a parte de pesquisa, que eles entendiam muito do sistema imune. Então, os pesquisadores, que eram os meus chefes, entendiam. Então, assim, ficavam impressionados com aquilo. Aquilo era científico? Né? Então, acho que era de cada um de entender que eu tinha uma resposta imunológica muito boa, não estou tirando, não. Eu tenho um corpo que ajuda, sim, eu tinha uma resposta, eu tinha uma mente que queria que eu escolhi viver, então eu queria viver, então isso comandava muito as minhas células. Eu tinha uma alimentação muito boa, que ajudava o meu sistema imune a estar bem para me preparar para a droga que estava vindo. Todo mundo sabia disso, mas tinha a parte espiritual, que isso é incontestável para todos. Eu percebo que a ciência e a fé estão começando a se ligar muito. Ai, que legal. Muito. Eu estou vendo isso, impressionante, eu estou vendo isso dentro dos consultórios médicos, dentro de hospital. Eu vou te falar da relação que eu tenho hoje com a minha oncologista, com o meu cirurgião e com os médicos que eu vou fazer exame. Eu hoje entro no consultório que tem por exemplo, eu tenho não vou citar nome, mas o meu mastologista tem a frase de Coríntios lá no consultório dele. Então, quando ele vai despedir de mim, ele fala assim, vai com Deus. Você não vai ter mais nada, que Deus te curou. Não era difícil você ouvir isso? Nossa Deus. Então, é uma das coisas que eu estou assim, muito feliz, né? Hoje eu troco mensagem eticamente com meus médicos de mandar uma mensagem bíblica, eu lembro que todas as cirurgias que eu fazia, estavam os residentes e os cirurgiões. E meu cirurgião fala assim, ele brincava assim, a Lorena vai falar alguma coisa antes de tomar anestesia geral. Aí eu reunia todos, falava que Deus põe a mão em vocês. Aí todos falavam assim, amém, amém. Eu escutava isso dentro do bloco. Que benção. Olha para você ver, eu fui convidada para uma aula de caso clínico. Houve o caso clínico dentro da medicina, mas no final eu falei da fé. E vários alunos choraram. Porque vários me deram óbito. Eles não me conheciam, eles estudaram o caso clínico, foi muito bacana, e no final eles me deram óbito. Quando eu apareci, foi choro. Aí você não acha que aí é sentido? Como que essa menina curou? Eu acho interessante também você comentar uma coisa que parece ser normal, parece que não é nada, mas uma noite que você chega, todas as noites agora que você chega e deita na cama do lado do teu marido, é diferente. As pessoas acham que deitar na cama um com o outro é simplesmente só deitar. Hoje você sabe que não é tão simples assim. Sim. É uma dádiva. Você acordar e ver sua filha e abençoar o dia dela. Bença, mãe. Deus te abençoe. Você pode falar um pouco disso? Sim. Uma das coisas que eu prezo muito hoje no meu lar é estarmos juntos em orar. Porque eu falo, Cris, que até um café da manhã é uma oração. Quem disse que não é uma oração com sua família? Então as pessoas falam, nós temos que orar? Temos que orar. Mas às vezes você reunir você ali ao redor da mesa e conversar o dia a dia e dar um sorriso e dizer, Deus te abençoe, filha, é uma oração. É isso que Deus quer. Então, assim, eu vou te citar, o meu marido, muitas mulheres são abandonadas quando dá diagnóstico de câncer, porque eles não suportam. O meu marido aprendeu a trocar minha bolsa, porque eu tinha que pagar um profissional
é muito caro para trocar essa bolsa. A gente usa uma placa aqui, então assim, são bolsas caras. No início eu não tinha, o SUS não me dava, eu tenho plano de saúde, mas é inviável você comprar esse tipo de bolsa. Quer dizer, 3 dias eu usava uma que custa quase R$200. E aí, graças a Deus, eu consegui do SUS, eu me cadastrei, consegui, mas eu tinha que ter um profissional para trocar, porque eu não dava conta de trocar sozinha. E meu marido foi fantástico, porque ele fez o curso lá no SUS e aprendeu a trocar minha bolsa. Então, aonde ele estava no trabalho, minha bolsa rompia, porque aí descia aquelas fezes lá, eu tinha que ficar esperando ele vir. Ele vinha e trocava. Então, assim, o que você disse é um olhar que eu tenho hoje para a minha família com essa gratidão, com esse amor. Eu prezo muito, Cris, estar tomando um café. Eu prezo muito, Cris, não ter discussão dentro da minha casa. Eu prezo muito, quando eu vejo que a gente vai discutir por uma coisa boba, eu falo, gente, olha aí, eu sempre retorno a mim. Eu tô viva, sabe? A gente passou por tanta coisa, não vamos brigar por isso, não. Então, eu trago a minha filha hoje, isso que você falou, eu não tive 2 anos, eu fiquei sem tempo para ela. Foi tudo centralizado em mim. Família, amigos, tudo ajudando, como podia. E agora a minha filha precisa de mim. Eu agradeço a Deus, falo, Senhor, obrigado, porque ela está formando, ela tem vontade de fazer medicina, ela necessita de mim agora, e eu estou tendo a oportunidade, porque Deus dá o tempo. Ele dá o tempo. Uma menina de 14, 15 anos que olhava para a mãe com bolsa e com químio aqui, com medo de perder a mãe, e chorava sozinha no quarto. Hoje eu danço, igual o nosso irmão antes falou, eu danço, eu brinco com ela, eu trago as amigas dela para dentro de casa, eu faço uma pizza para a gente estar junto. Eu acho que é a forma de eu dizer para ela, obrigada por tudo, é importante você na minha vida, eu tô viva por você, né? Então a família e o lar se tornam diferentes. Mas é o que eu falei, é a gratidão. No momento que você agradece a Deus, flui. Deus vai te amparando de todas as formas. As pessoas vão querer falar contigo. E aí, como é que faz? Telefone, Instagram? Sim. Eu tenho o Instagram do livro, que é gratidão.escolhiviver. Tem o meu pessoal, Lojúnia, @Lojúnia, o outro é @gratidão.escolhiviver. O meu pessoal é @Lojúnia. E o do Gratidão é gratidão.escolhiviver. Tem meu telefone lá. Eu sempre falo que eu estou escrevendo um segundo livro, com calma, que esse segundo livro eu quero tirar essa visão câncer e embaixo morte, né? Que as pessoas vejam o câncer. É estranho eu falar isso. Eu quero mostrar que o câncer é vida, no sentido espiritual. Dá para você viver, não medicina, que você pode ter um caso terminal e a pessoa vai morrer, não tem jeito, são casos que às vezes não está nas mãos, né? Está nas mãos de Deus, mas era ali a missão de cada um. Mas eu quero trazer esse segundo livro, trazendo tirar esse rótulo, que se eu pudesse mudar essa palavra câncer, mas não tem esse poder. E tem o meu livro Gratidão.escolhiviver, eu ainda continuo vendendo, que eu tenho exemplares porque eu ajudo ainda, só que agora individual. Tem uma criança com câncer, a venda do livro, a gente compra um remédio, a gente ajuda com uma cesta. Então, quem quiser adquirir meu livro é no Gratidão, continua sendo doação. E quiser falar comigo para me dar o meu testemunho de vida, porque eu acho que foi esse que Deus me pôs, o dom de falar, o dom de poder falar para as pessoas. Eu sempre falo isso, eu não vou cansar de falar da minha história, porque ela é linda. É essa a missão que Deus me deu. Então, eu não vou ter problema nenhum em testemunhar, seja em igreja, seja em qualquer lugar. Eu não tenho problema nenhum, né? Eu testemunhei agora numa faculdade. Eu cheguei e rompi dentro de uma sala de medicina, né? E é só entrar em contato comigo, tem meu telefone lá no Instagram, na rede social. Tem muita gente que tem vaidade demais, né? E tá o tempo todo querendo correr atrás das coisas materiais. Não que eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu acho que hoje escolher viver uma vida digna é muito melhor, né? Uma vida familiar, uma vida com os amigos, brigar menos,
xingamentos. Sim. Você concorda? Ô, Cris, muito, porque eu fico pensando assim, eu tinha um valor, isso não tem ao caso, mas eu tinha um valor no banco que foi usado pro câncer. Todos nós estamos passando dificuldades, né? Uns financeiro, outros amorosos, outros depressão, tá muita depressão. Por que adianta tanta coisa material na vida se o seu espiritual tá totalmente destruído? Então eu tinha um valor no banco, tinha uma casa bonita, o que adiantava se eu não estivesse lá para complementar o nosso ciclo, a nossa família que foi formada? Estou dizendo que eu sou essencial, não, mas eu sou a mãe. A minha filha necessitava de mim, meu esposo me ama. A gente queria muito, a gente tinha muito para viver ainda e vamos viver. Então o que adianta? Então eu acho que hoje, tudo vem com o amparo de Deus. Tem a pandemia que está ensinando muito e talvez não esteja. Mas para mim o maior ensinamento é isso. Nós todos somos iguais. A pandemia veio para mostrar que nós somos iguais. Eu percebi na rede social que acabou muito postagem de champanhe, de espumante, de aeroporto, disso. Se vocês repararem, parou. Por quê? Qual que é o sentido disso? Se você não tem o seu espiritual, você não está bem com... Eu falo assim, dê paz ao outro, você vai estar em paz. Então, a paz interior nossa é a melhor coisa do mundo. Que não adianta você ter o melhor carro. Eu não poderia estar aqui, ou eu não poderia estar usando bolsa de colonostomia a vida inteira, que é uma vaidade. Eu poderia estar com... Ela enchia, então assim, é uma vaidade que me incomodava naquele momento, eu fui adaptando. E se eu não tivesse tirado essa bolsa? Eu tenho um marido, eu tenho uma vida. Então assim, o que adiantaria? O dinheiro, o meu corpo malhado, bonito, e eu correndo. Hoje eu corro por causa da minha saúde. Hoje eu caminho por causa da minha saúde, porque o intestino é importante você fazer atividade física. Mas o que adiantava isso? Né? Então eu acho assim, e Deus não desampara. Essa frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que está comigo, Senhor. E aí? Sou eu. Fui eu. Passou pelo vale? Passei pelo vale. Passei pelo vale, assim, mas e ele lá me dando a mão. Né? Cada vez que eu sentia uma dor, cada vez que eu chorava, cada vez eu estava. A gente fica no fundo do poço, né? É um cabelo que caiu, que a mulher tem. E é isso, Cris, para mim, a parte externa foi a parte que mais me mostrou com Deus. Eu nunca vou esquecer, quando eu vi meu cabelo todo no chão do banheiro. Aí eu pensei, chorei naquele dia, minha médica me chamou, vamos sentar? Foi a coisa mais linda que ela fez na vida. Eu gosto de contar isso. Ela me pôs em frente ao espelho. Falou, passa a mão no seu cabelo. Que eu tinha um pouquinho ainda. Ela falou assim, agradeça, acolhe. Põe a mão na sua bolsa. Aí eu pus ela, acolhe. Essa bolsa está sendo o recurso para que suas fezes saiam. Põe a mão no seu catéter. Que era uma coisa. Aí eu colocava, ela falava assim, é onde você toma a droga que vai matar suas células cancerígenas e manter as boas. Então eu acolhi. Eu acolhi a bolsa, eu acolhi um pouco do careca que eu não tinha. E olha aí, outro dia eu fiz uma postagem do meu... Eu falei do meu cabelo. Eu falei, gente, eu estou sentindo a mulher mais bonita hoje. Porque meu cabelo renovou, veio novinho de novo. Tudo que minha médica disse que viria, veio. Que história, hein? Que nós possamos ser cada vez mais Lorena Souza Santos. Que nós também possamos cada vez mais e mais escolher viver. A história da gente é isso. Cada dia uma história diferente, uma história que nos ensina mais e mais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar seu comentário. Tem uma história legal? Deixe aí pra gente. Entre em contato conosco, pois nós estamos aqui para ouvir a sua história, a história da gente.